Muito bom estarmos aqui mais uma vez, nessa segunda-feira, aonde eu quero te convidar a ser como uma águia. Olha que tremenda a palavra de hoje. Seja como uma águia. Você sabia que a Bíblia faz analogia de nós como sendo uma águia? Tremendo, né? Eu quero ler com vocês aqui, pensar sobre esse texto que está no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 28. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fadiga? É insondável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Preste atenção nesse versículo aqui, 31, de Isaías 40. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Ora, os seres humanos enfrentam lutas, problemas, dificuldades e precisam trabalhar, precisam se esmerar, precisam se profissionalizar, precisa agir para sobreviver e conquistar e pagar as suas dívidas e tudo mais. No mundo animal, no mundo selvagem, não é bem assim, não é diferente. Apesar de eles não terem dívidas para pagar, eles vivem no processo da sobrevivência, da caça. E eles se preparam, eles se defendem, eles vão à luta todos os dias, assim como nós, pela nossa sobrevivência. A Bíblia mostra aqui uma analogia da águia com o ser humano. O profeta Isaías, ele vai falar aqui da águia por causa das suas características, por causa da sua determinação, por causa da sua força, por causa da sua imperiosidade, assim, de querer conquistar, a sua vontade de conquista, por causa da sua determinação. A águia é um exemplo muito interessante. Nesse texto de forma especial, o profeta Isaías, ele traz a figura tipológica da águia, para dar um exemplo a respeito daqueles que se cansaram na caminhada da vida, né? Versículo 31 que nós lemos, vou ler novamente para nós fixarmos o que queremos colocar nessa manhã como propósito, que é tirar algumas características da águia e colocar na nossa vida. O texto diz: mas os que esperam no Senhor. Veja bem, não é para todos, é para aqueles que esperam no Senhor, o texto é claro. Renovarão as suas forças. Implica dizer que nós cansamos da caminhada, que nós fadigamos da caminhada, que nós muitas vezes nos sentimos fracos da caminhada, somos decepcionados por frustrações da vida. É ou não é, gente? Todo o tempo nós somos frustrados com decepções que nos advêm. E o texto está dizendo que essas pessoas que esperam no Senhor subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isaías está dizendo aqui que eu preciso aprender como a águia. E uma das características da águia é saber esperar, é ter esperança. A águia não se apavora para conquistar a sua presa, o seu alimento. Ela sabe esperar. Uma das características principais da águia é essa, é ter esperança. Uma das principais características do ser humano, sabe o que é? É não ter esperança. O ser humano, ele não sabe esperar, ele não sabe aguardar. Nós somos imediatistas. E hoje, o tempo e a hora nos propõe que tudo que queremos, conseguimos na hora. E às vezes, quando você tem alguma coisa na hora, essas coisas que você conquista, ou que você tem na hora, às vezes não é exatamente o que você queria, ou não era a hora certa de você ter. Mas a águia sabe esperar. E a águia, ela espera para alcançar o seu alvo. Onde nós precisamos esperar? Onde você espera? Aonde está a sua expectativa hoje? Aqui na empresa? No teu trabalho? Na tua força? Nas suas habilidades? A tua esperança está no governo?
no pastor da sua igreja, no ministro? Está na economia? Está em um amigo? Aonde está a sua esperança? Quando nós sabemos esperar em Deus, aí sim está a nossa esperança certa, nosso lugar de refúgio, em Deus. Precisamos aprender a esperar em Deus. Então, queridos, existem aí, segundo as pessoas que estudam as aves, né, os ornitólogos, existem aproximadamente 12 mil espécies de aves no planeta. Já no caso das águias, na atualidade, existem 70 espécies diferentes. Essas águias, elas estão morando lá no norte dos Estados Unidos, também na África, lá no Alasca, naqueles lugares lá, longe daqui. A águia maior que existe é chamada águia imperial. Ela mede entre 90 a 1,5 metro de altura. E essa águia, quando ela abre as suas asas, ela pode atingir aí 2,5 metros de largura. Então, ela é uma ave muito presente, muito pomposa, muito poderosa. É uma ave que, por característica, não anda com outras aves, ela anda sozinha. É uma ave que faz os seus ninhos nos mais altos penhascos, como proteção para ela e para os seus filhotes. Quando não tem ninhos muito altos nos penhascos, ela faz os seus ninhos em árvores muito altas para proteger os seus ninhos. Isso tudo tem a ver com aquela pessoa que conquista. Você tem que saber com quem você anda, quais são as suas companhias. Quando você projeta a sua vida, você sempre tem que projetar no limite de grande conquista. Não rastejar com pequenas coisas ou concordar com pequenas coisas, porque você tem um potencial imensurável dentro de você. A águia, então, ela projeta sempre coisas altas. A águia, ela tem uma presença magnífica, uma presença poderosa. E nós, como cristãos, como homem e mulher de Deus, nós precisamos ter uma presença de um homem e uma mulher de Deus que carrega Deus dentro de você. Ou seja, andar alteramente de cabeça erguida. Você não precisa chegar e ficar falando, as pessoas vão ver que você é uma pessoa conquistadora, a despeito dos problemas que você tem. A águia tem essa característica, ela marca a sua presença, ela marca a sua chegada. Então, queridos, a águia, ela é muito poderosa no meio animal, no meio das aves. O único inimigo que vai contra a águia é o falcão. Assim mesmo, a águia não revida ele frente a frente. Ela não se rebaixa para lutar com o falcão. Geralmente o falcão vem e posa nas costas da águia e começa a beliscar, somente com picadas fortes para matar. Sabe o que a águia faz? Ela começa a voar muito alto. E ela vai voando tão alto que ela ultrapassa as nuvens, a certo ponto que falta ar para o falcão. Devido à altitude tão alta. E ele então faz duas coisas, ou ele morre, ou ele solta a águia e ela continua voando ali nas suas imensas alturas. Sabe o que isso quer dizer? É que quando vem um problema, a luta, a dificuldade, você não vai lutar contra ele, você não vai encarar o problema ou se rebaixar, sabe? Para ficar no meio de uma guerra que Deus nem te chamou para essa guerra. Você precisa voar alto como a águia. Sabe? Não é bater de frente com o problema, é ir para os braços do Pai através da oração, da leitura da palavra, da busca do Espírito Santo na sua vida, é que você vai conseguir vencer esse problema, esse obstáculo. Então veja como a águia aqui, as características dela é muito interessante, depois você estuda para você ver. Então a primeira coisa que eu coloquei aqui, sejamos pacientes como a águia, e aí nós falamos que a águia sabe esperar. Segundo esses caras aí, os ornitólogos, estudiosos das águias, as águias esperam antes de atacar sua presa. Elas não se apavoram. Sabe o que elas fazem? Elas fazem um plano de ataque. Elas fazem uma elaboração de ataque. E quando ela vem para atacar sua presa, porque a águia ela tem uma possibilidade de enxergar
uma lebre a 3 quilômetros, ou seja, a visão da águia é 8 vezes mais que a nossa visão do ser humano. Então ele enxerga uma lebre a 3 quilômetros de distância, mas ela não vai de uma vez, ela faz um voo panorâmico, um voo de ataque. E esses caras aqui, os ornitólogos que estudam as aves, ele diz que ela voa em direção a essa presa, alcançando uma distância de uma velocidade de 320 km por hora. Olha só a velocidade. E por muitas vezes ela não consegue pegar a presa. Sabe o que ela faz? Ela volta, faz toda a estratégia de ataque e aí volta para atacar a sua presa. Ela sabe esperar. Ela não dá o bote na hora certa. O nosso problema é que a gente não tem paciência. A gente não tem paciência com a esposa, com o esposo, a gente não tem paciência com os filhos, a gente não tem paciência com os colegas do trabalho, a gente não tem paciência para ouvir uma palavra, a gente não tem paciência para ler livros, a gente hoje não tem paciência para nada, a gente vive impaciente com as coisas. Quando te dá bom dia o quê, rapaz? Você andando tão nervoso, tão impaciente, que você está inquieto. Sabe o que a Bíblia diz em Romanos 5,3? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Puxa vida, dá glória a Deus no momento de tribulação, continua dizendo aqui, sabendo que a tribulação produz a paciência, olha só, e a paciência, a experiência, e a experiência, esperança. Ou seja, nós estamos diante de tribulações, vivendo tribulações, precisamos ter paciência. Lucas 21:19 fala assim, na vossa paciência salvarei as vossas almas. Já tem visto que pessoas impacientes têm levado tiro na cara? Gente, a pessoa colocou o lixo lá na porta da casa e não era para colocar ali, eu fui lá e briguei com a pessoa, e o cara foi lá e tinha total impaciência, total brutalidade, pegou uma arma e deu um tiro na cara. O outro deixou o som um pouquinho alto, algum falou alguma coisa, aquele já está sem paciência com a vida, com nada, vai lá, pega uma faca e esfaqueia a pessoa. As pessoas estão morrendo porque perderam a paciência. E a Bíblia fala muitas coisas sobre a paciência. Tiago 5,7 fala assim, ó, sede, pois, irmãos pacientes, até a vinda do Senhor. Ou seja, ser paciente só um pouquinho? Não. Até o Senhor Jesus voltar. E diz assim, eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporal e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Veja o que também escreveu o escritor do livro de Hebreus 10:36, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Queridos, precisamos de paciência. Você esses dias perdeu a cabeça aqui na empresa? Ficou nervoso? Ficou nervosa? Quis chutar o balde? O pau da barraca? Aí que acabar com tudo? É momento de ter paciência. Paciência não é para qualquer um. Se não fosse assim, Moisés não teria levado o povo de Deus para a terra de Canaã. Abraão não teria saído lá do pai dele e conquistado, porque esperou 25 dias. Se não fosse a paciência, Jó não teria tido a restituição que ele teve de Deus, depois de ter perdido tudo. Paciência, é preciso ter paciência. Agora a gente tem que agilizar, porque o nosso tempo está passando rápido. Mas olha algo interessante aqui, que a águia tenha senso de surpresa. O que quer dizer isso, pastor? Ter senso de surpresa. Você sabia que Deus tem promessas para nós? Quem aqui tem promessa de Deus? Levante a mão assim. Eu tenho. Promessas de Deus, bênçãos de Deus. Promessas que cumpriram, promessas que estão se cumprindo e promessas que vão se cumprir. Amém? Promessas de Deus na nossa vida. Mas sabe o que acontece? É que nós somos assim, precipitados. Antes da bênção chegar, antes de recebermos uma bênção de Deus, a gente começa a falar para todo mundo. Pastor, tem alguma coisa isso? Isso é superstição? Não, é verdade. Existe um espírito maligno de inveja. É um demônio, espírito de inveja.
que as pessoas carregam. E daí você vai comprar um carro, já fala para todo mundo. Não estou dizendo que você não deve falar para um amigo, uma pessoa que você confia, que você tem liberdade. Não, tudo bem. Mas aí você começa a falar para todo mundo, olha, estou fazendo uma casa, estou construindo isso, estou fazendo aquilo, estou fazendo... Cuidado, cuidado, porque hoje as pessoas que não têm Deus no seu coração, que não têm o Espírito Santo na sua vida, elas enchem o seu coração de inveja, de ódio, de amargura, de decepção. E ela vai falar, nossa, mas o seu Áureo, esses dias estava trabalhando aqui vindo de moto, agora está vindo com esse carrão. Gente, o que está acontecendo? Né? Então as pessoas tendem a colocar inveja. Inveja é um espírito maligno, que precisa ser destruído. Inveja é você desejar o que é dos outros. Não é você desejar o que a pessoa tem, você também ter. Não, mas é você desejar, às vezes que ela não tenha, ou desejar o que é da pessoa. Isso é inveja. E aí, sabe o que acontece? A águia, ela age com surpresa. Quando você vê, já aconteceu. A águia é assim, ela age com surpresa. Olha aqui, quando você não age com surpresa, você começa a contar os seus sonhos para as pessoas. Sabe o que acontece? Você pode parar numa cova, numa cisterna. José tinha um sonho, mas aí ele contou o sonho para as pessoas erradas. Onde ele foi parar? Na cisterna. Passou um longo tempo para que José então conquistasse aquilo que ele sonhou, porque ele foi precipitado. Ele agiu com pressa, ele não teve a paciência. Então nós precisamos muitas vezes agir com surpresa. Porque é que Neemias, ou melhor, Ezequias, teve o reino ali atacado. Sabe o que Ezequias fez? Vieram lá os emissários da Babilônia, chegaram lá em Jerusalém, e Ezequias falou assim, não, deixa eu mostrar para vocês aqui, vem cá, olha os tesouros que nós temos aqui em Jerusalém, olha as portas secretas que nós temos aqui, refúgio, quando vem alguma coisa, olha isso, olha aquilo, olha a espada, olha a cadeira do rei, olha não sei o que, olha os projetos que nós temos. Ezequias começou a mostrar tudo, e os caras eram inimigos, gente. Então cuidado para quem você mostra a sua casa, leva qualquer pessoa na sua casa, entendeu? A gente pensa que isso não tem nada a ver, não é porque eu sou boa praça, você não é político para ficar fazendo isso, tem muito político demagogo que faz, você não é político para ficar fazendo essas coisas, leva todo mundo de sua casa, faz festa para todo mundo. Aí Isaías veio e falou assim, uai Ezequias, o que aquele pessoal veio fazer aqui no palácio? Não, eles vieram, o que você falou? Eu mostrei as portas secretas, eu mostrei os tesouros, eu mostrei isso. Sabe o que Isaías falou para ele? Deixa eu te falar uma coisa, pelas portas secretas eles entrarão e destruirão a cidade, saquearão, matarão você, Ezequias, acabará com tudo. Sabe por quê? Porque ele não agiu com surpresa, ele mostrou tudo que Deus tinha dado para ele. Cuidado, seja prudente, seja como a águia. A águia, ela aparece de surpresa. Quando você conquistar sua casa, seu carro, sua moto, sua esposa, vier o primeiro filho, cuidado com quem você compartilha. Vivemos em um mundo mau, a Bíblia chama esse mundo de mundo tenebroso. Você não sabe com quem você está lidando. As pessoas, como diz o ditado, não traz uma estrela na testa. Então você precisa confiar desconfiando. É uma advertência que nós precisamos ter. E se você conquistar alguma coisa, chega de surpresa. Ah, comprei essa Ferrari. É mesmo? Eu falo, 600 mil. Pagou, não, paguei à vista, um dinheirinho que eu estava juntando aí. Entendeu? Ah, comprei essa, mas quanto foi? 800, 1 milhão, 1.000. O que foi? Não, um dinheirinho que eu estava juntando aí, comprei, amém, glória a Deus, vamos para frente, e amém. Tem que ter cuidado, tem muita gente que perde as coisas, que perde porque não age com surpresa. A águia age de surpresa. Terceiro, a águia se prepara. Você tem muitas promessas de Deus, né? Você tem bênçãos de Deus para a sua vida. Ah não, pastor, então a Bíblia diz que o Senhor dá aos seus enquanto dormem.
então eu não vou vir trabalhar, vou dormir até meio-dia e vou ver o que acontece. A mãe chegou para o filho, filho, você vai trabalhar não? Uai, mãe, o outro pastor estava falando na igreja que o Senhor dá aos seus enquanto dormem. E eu sou filho de Deus, eu vou ficar aqui pelo menos até meio-dia dormindo. Sabe o que vai acontecer na sua vida? Nada. Você vai ficar parado, sabe por quê? Porque o trabalho enobrece o homem enobrece o trabalho. Paulo diz assim, quem não trabalha, não coma. Paulo quando escreve lá, parece que a primeira carta de Tessalonicenses, ele diz, se a pessoa não trabalha, então não deve comer não. Tem que trabalhar, gente, produzir. A águia, sabe o que a águia faz quando ela não está caçando? Ela sai correndo atrás de pedras, pega pedra. Sabe por quê? Quanto mais ela pega pedra, o bico dela vai formando com aquela coisa dura ali, para quando ela for pegar a presa, o bico dela está amoldado para pegar a presa. Gente, quando a águia pega uma presa, não sei se vocês já assistiram filmes assim, ela não solta. Ela vai lá no fundo da água e pega um peixe, Gente, ela não... A presa amoldou-se, o bico dela amoldou-se à presa. Por quê? Porque no tempo que ela não está caçando, ela está treinando. Eles contam que ela vai lá na rocha e desce a rocha arrastando o seu bico. Igual vocês usam aqui, aquele negócio elétrico aqui na empresa. A águia faz isso treinando, afinando o seu bico, antes de conquistar a presa. Mas não, tem muita gente falando, não pastor, eu estou debaixo da promessa, estou debaixo da bênção. Aí você fica esperando, não faz nada, não trabalha, não ora, não busca, não se profissionaliza, sabe? E aí depois vai ter inveja de quem está conquistando. Mas você não faz, não projeta, não aproveita essa neurociência que mostra para você que você é capaz de conquistar através da sua capacidade mental. Você pode criar, conquistar, fazer e acontecer. Fica esperando. A águia não espera, queridos. No tempo que ela está descansando, vamos dizer assim, ela está pegando pedras, voando em pedras, subindo nas rochas. Gente, é tremendo. E como a águia cuida dos seus filhos? Para a águia não tem vida fácil, desde pequenininho. Ela faz o seu ninho ali com gravetos, com folhas, com muita coisa. Mas sabe o que a águia coloca lá dentro do ninho? Ela coloca gravetos bem secos e também coloca espinhos lá dentro. Quando o filhotinho começa a crescer dentro do ninho, sabe o que ela faz? Ela tira as folhas, ela tira ali a plumagem e ela deixa aqueles gravetos bem secos e deixa espinhos lá, para eles ficarem incomodados. Você vê que a águia não tem vida fácil. Por quê? Porque ela está mostrando para eles que chegou o tempo de voar. Aí ela põe aqueles filhotinhos no bico, sai voando com eles e solta lá na imensidão, e o bichinho vai embora. Ele não consegue voar. Quando ele está quase chegando no chão, ela coloca ali seus 300 km por hora e vai lá e pega o seu filhotinho ali nas suas asas e voa. Por isso que a Bíblia diz que nós vamos voar como águias. Amém. Olha que bênção isso. E voa, mesmo não tendo asas como águia. Eu profetizo na sua vida que você está nas costas dessa águia, como um filhotinho voando, sabe? É assim que ela faz. A águia é um bicho tremendo. Então ela se prepara, sabe? Quando a águia não está caçando, ela fica arremessando pedras, pegando pedras, e aí vai. E a gente termina aqui dizendo, sabe o quê? Determinação. A águia é determinada. Olha aqui, gente. Ela não desiste da sua presa. A gente falou no início. Ela vai uma vez, não conseguiu, ela volta, faz todo um preparo e volta para pegar a sua presa. Quantas vezes você desistiu na vida? Diga não, fica só com você mesmo, mas não desista mais. E quantas pessoas você já viu desistir? Sabe de uma coisa, o Sebrae aqui do Brasil, ele fez uma pesquisa e ele percebeu que, no mínimo, 2, 3 pessoas milionárias ou bilionárias, elas quebraram no mínimo 3 vezes. Teve milionários que quebrou 7 vezes os seus projetos e hoje é uma pessoa milionária e até bilionária, né? Silvio Santos perdeu um banco, gente, perdeu um banco pan-americano, tinha muito dinheiro,
morreu deixando uma fortuna aí de mais ou menos, ou mais de 9 bilhões, mas ele teve perdas. Então deixa eu dizer uma coisa para você, determinação é isso, é não desistir, é continuar no mesmo foco. Determinação é estabelecer foco, é estabelecer algo, é planejar, é projetar. Determinação significa o ato de permanecer firme rumo ao objetivo. Para de, começou um curso, terminou, começou a faculdade, terminou, fez um negócio, parou. Eu conheço gente que fez 3 faculdades e não exerce nenhuma. Isso é falta de determinação. Aí nós queremos ter sucesso, nós queremos ganhar dinheiro, nós queremos sentar na cadeira da presidência, mas não determina nada na vida. Ô gente ruim, fracassado, é aqueles que dependem só do governo. Cesta básica, gás, arroz, tudo do governo. Gente, nós não precisamos do governo, nós temos mãos fortes que o Senhor nos capacitou, capacidade de aprendizado, de crescer, de conquistar coisas nessa vida. Mas a cultura, principalmente nossa aqui no Brasil, é depender do governo. E agora tem mais R$200 para os estudantes. Gente, para com essa mendigança. Isso é miséria. Isso é falta de valorizar o ser humano. Isso é falta de valorizar você como empreendedor, como pessoa que tem capacidade de fazer, de elaborar, de multiplicar. E sabe por que isso acontece? Porque nós não somos determinados muitas vezes. Então precisamos ser determinados. Veja bem o que aconteceu com Daniel. A Bíblia diz, Daniel 1:8, ele assentou no seu coração, ou seja, ele determinou no seu coração não se contaminar com aquilo que se comia lá no palácio do rei Nabucodonosor. E essa questão de determinar, queridos, fez com que ele mudasse a história do povo de Deus. Eles colocou o reino de Nabucodonosor de cabeça para baixo. Sabe por quê? Por causa da determinação. Ah, pastor, mas quem foi Daniel? Daniel tinha só perdido sua mãe, seu pai, sua família. Daniel só tinha visto muito sangue derramar lá em Jerusalém. Perdeu a sua cidade, perdeu tudo. Perdeu o culto ao seu Deus. Não tinha como ele ir na igreja mais, congregar. Não tinha como ele fazer nada. Mas sabe uma coisa que Daniel tinha no coração? Determinação. Queridos, precisamos ser determinados. Se não fosse assim, Abraão não se tornaria o pai de multidões, Davi não se tornaria o rei de Israel, porque depois que ele foi consagrado, quanto tempo ele esperou? 13 anos para se tornar rei, e ainda foi por uma parte de Israel, depois a outra. Determinar, é esperar, é criar expectativa. Que Deus te abençoe, que você saia daqui determinado, focado, não saia contando para todo mundo, que você seja uma pessoa equilibrada nos seus feitos e que o Senhor te abençoe em tudo que você fizer, através dessa instrução que recebemos aqui nessa manhã. Amém? Que você que vai me ouvir, seja essa pessoa determinada, a despeito da luta, de dificuldade, até mesmo da dor que você está passando, de perda, saiba que o Senhor está contigo. E nessa manhã, se você não tem asas para voar, o Senhor está te carregando como um filhote em suas asas, até as mais altas alturas, para você entender que depois que Ele te soltar de lá, você vai lançar voos de grandes conquistas para a honra e glória do Senhor. Amém?